Pastor, tenho uma dúvida. Devido ao coronavírus e à quarentena, muitas pessoas estão publicando e falando que não tem necessidade de ir à igreja, porque nós é que somos a igreja. Podemos buscar em casa. Então a pergunta é, se eu sou a igreja, eu preciso ir à igreja? Para responder essa pergunta, eu preciso explicar o que é a igreja. Há muitas pessoas que estão enganadas com relação ao que é ser uma igreja. Tem pessoa que diz, eu sou a igreja. Ninguém é igreja no singular. Igreja é um corpo. E a palavra do Senhor, ela nos deixa isso bem claro. Então eu vou explicar para você o que é ser igreja, como ser igreja, para a gente poder falar sobre a importância de ir à igreja. Romanos capítulo 12, no versículo 4, a palavra diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Num só corpo há muitos membros e nem todos têm a mesma função. No versículo 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Então entenda isso aqui, nós como muitos somos um corpo em Cristo. Então a igreja é um corpo em Cristo. Nem você é sozinho uma igreja, nem o templo em si é uma igreja. O que é uma igreja? Um corpo em Cristo, como está falando aqui. Muitos membros formam um corpo. E o que é o templo? O templo não é uma igreja, é o quê? O templo é um lugar de oração, como o Senhor Jesus mesmo disse. Quando eles mercadejavam dentro do templo, e Jesus chega ali chicoteando, aquelas pessoas que estavam mercadejando, ele vira a mesa dos cambistas e chicoteia ali naquele momento, ele diz assim: aqui é casa de oração. Casa de oração. Então o templo físico é um lugar de que as pessoas estejam ali reunindo. Um lugar onde há um endereço, onde há uma aglomeração, um corpo de pessoas que formam a igreja. Nós somos membros uns dos outros que formam a igreja de Cristo. Então ninguém é igreja de Cristo sozinho. Então essa ideia de que eu sou a igreja, então eu não preciso da igreja, é antibíblico. Não está na Bíblia. A igreja na Bíblia não está no singular. Você é a igreja, eu sou a igreja. Não, nós somos igreja, a igreja de Cristo, em um corpo. Membros uns dos outros. Então isso aqui ficou bem claro. Então ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho no singular, mas sim um corpo, membros uns dos outros. Agora, com relação à necessidade de ir à igreja, eu tenho essa necessidade. Eu não estou falando agora desse momento em que as pessoas estão em quarentena em casa, não. Eu não estou falando desse momento. Vamos tirar que as pessoas estivessem em quarentena. Vamos falar num tempo em que a pessoa tem liberdade para a igreja. Eu preciso ir à igreja? Eu digo para você que sim. Olha o que está escrito na palavra de Deus, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais vedes que o dia se aproxima. Então aqui está falando, vede que o dia se aproxima, e nesse dia que se aproxima, está dizendo, não deixemos de congregarmos. O que é congregarmos? É nos reunirmos em um lugar de oração para estarmos cultuando a Deus. Então, é a necessidade do corpo da igreja se reunir para estar congregando. E muitas pessoas possam estar perguntando ou possam estar dizendo, ainda assim eu não estou convicto de que há necessidade de ir à igreja. Então vamos ver no seguinte ponto de vista. Se não há necessidade de ir à igreja, por que Jesus instituiu 12 apóstolos para pregarem o Evangelho, e por todo mundo e pregarem o Evangelho? Por que Jesus vai falar depois dos discípulos que issem por todo mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura? Por que ele vai, em Apocalipse, falar com João, que é o livro da revelação, do tempo do fim? Por que ele vai dizer para João que ele estava ali com relação às 7 igrejas, que ele estava pedindo para que ele escrevesse aquelas cartas ao anjo da igreja? Qual a necessidade, aqui em Apocalipse, capítulo 3, 2, 3, que diz que
A carta estava sendo endereçada ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Então qual a necessidade? Se não há necessidade de você ir na igreja, por que há necessidade de ter um pastor? Qual a necessidade? Seria vago, né? Então, essa pergunta, se eu sou igreja, devo ir à igreja, claro, é importante, né? Porque é uma pergunta que deve ser feita e é a dúvida de muitas pessoas. Mas o que eu quero dizer? Quem afirma que não precisa ir, ele está sem base bíblica para isso. Porque há necessidade de congregar, há necessidade de ir à igreja. E igreja não é eu sou igreja, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou templo, morada do Espírito Santo, mas igreja é um corpo. O Espírito Santo habita em mim, unicamente em mim. Uma pessoa, o Espírito Santo habita. Mas eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu não sou igreja sozinho. Então eu preciso sim ir à igreja. Eu tenho necessidade sim de ir à igreja. E é por causa dessas coisas que a gente vê, né, muitas pessoas deixando de congregar. Porque acha que pode ficar em casa, acha que pode deixar de ir à igreja, né? E, eu sou igreja, eu não preciso de igreja. Tem esse negócio de igreja. Por que Jesus instituiu a igreja? Por que Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus estaria preparando apóstolos e discípulos para pregar e falando com João para endereçar a carta à igreja em Éfeso, Esmirna e as 7 igrejas? Para quê? Se não tiver necessidade da igreja física. Porque nós somos igreja, templo espiritual. Igreja nós somos, né, não sozinho, mas um corpo. Membros uns dos outros nos tornamos uma igreja. Na hora que Jesus estava ali falando com os discípulos no livro de João, capítulo 16, no versículo 32, Jesus diz assim: eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. No versículo 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, na hora dessa tribulação, na hora dessa aflição, muitas pessoas tendem a deixar de congregar, tendem a deixar de estar buscando. Então, Jesus disse o quê? Ele diz no 32 que vem a hora e já é chegado, que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Hoje está acontecendo isso. Tem muita gente que está disperso em casa, afastado em casa, achando que não tem necessidade de estar buscando. Isso é muito sério. Tem pessoas que estão achando que está sendo igreja em casa. Tem pessoas que acham que é igreja. Eu disse aqui, você não é igreja, você é templo do Espírito Santo, a qual igreja somos nós no plural. Membros, um corpo, membro um dos outros, que formam a igreja de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. Agora, eu vou finalizar esse ensinamento aqui em Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 2,9. Olha o que está escrito em Apocalipse 2,9, porque precisa ficar bem claro. Se a pessoa não entender, porque estou quase que desenhando isso aqui, a necessidade de ir à igreja e o que é ser igreja, mas a gente sabe que nem todos concordam, mas está aqui, está bem desenhado, está bem explicado. Se a pessoa não vai concordar, eu não posso fazer nada. Mas esse ensinamento, essas palavras que estão escritas na palavra de Deus, não são versículos isolados e tampouco é uma ideia formada por mim, não. Veja o que está escrito em Apocalipse 2, versículo 9. Diz assim: conheço a tua tribulação, como eu falei aqui no momento da aflição, muitos estão dispersando para suas casas e deixando Jesus, como eu acabei de ler em João, né, 16. Aqui ele vai dizer em Apocalipse, ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqueles que se declaram igreja, que se declaram ser de Deus, mas não são. Aí ele vai dizer assim, se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu tenho que ter um cuidado, porque ou eu sou templo do Espírito Santo e igreja em um grupo, em congregação, ou eu sou sinagoga de Satanás. Então, às vezes, há muitas pessoas que estão pensando que é igreja, mas que está sendo sinagoga de Satanás. Então, você já viu que às vezes muitas pessoas dizem assim: eu sou igreja, mas você não vê alguém perguntar ou falar: será que eu estou sendo sinagoga de Satanás? Por quê? É fácil querer ser igreja, mas e sinagoga de Satanás? Porque olha o que está dizendo também em Apocalipse 3,9, nas cartas às igrejas, nas 7 igrejas, aqui fala sobre a carta à igreja em Sardes. Apocalipse 3,9 vai dizer assim, olha só: eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás
Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então veja bem, é necessário você entender que igreja é um corpo, membros uns dos outros. Que nós formamos a igreja no plural, não no singular. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas igreja nós somos em um corpo onde somos membros uns dos outros. E Hebreus, né, fala onde que nós devemos congregar, devemos ir à igreja e congregar. Para finalizar, Malaquias vai falar do momento em que o Senhor Deus, ele pedia dízimos e ofertas para trazer a um templo. E ele vai dizer, para a manutenção da minha casa. Ele diz assim, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? O templo, a igreja. Então ele dizia que havia necessidade, que há necessidade, porque a gente vê em Mateus, né, o próprio Senhor Jesus falando sobre o dízimo do endo, cominho, do hortelã. Muitos dizem assim, Deus aboliu o dízimo. Não, eles fazem isso, mas não negligenciais aquilo. Porque dás o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, né, e negligenciais os preceitos mais importantes. Fazer isso, porém, não negligenciais essas coisas. Então ele não está abolindo nada, ele só está falando para não negligenciar nem deixar de fazer o mais importante. Mas ali, eu não quero falar aqui de dízimo e oferta, eu só quero falar que ele pede para trazer aonde? Ele não pede para trazer para você, pessoa individual, ele pede para trazer a casa dele. E essa casa dele não é você. A casa dele é o templo onde que as pessoas se reúnem. E ali ele foi claro, não é pastor que está dizendo isso, não, está escrito lá. Está escrito que trazei a casa do tesouro, a casa de Deus, a casa de tesouro é um lugar de oração. Que também não é igreja, mas é lugar de oração. Lugar das pessoas se reunir, aonde devemos ir para congregar. Igreja, somos um grupo de pessoas, membros uns dos outros. Ninguém é membro, ninguém é igreja sozinho. Ninguém. E também templo não é igreja, mas templo é lugar de oração, como o próprio Senhor Jesus falou, e é casa do tesouro. Quando ele falou isso, trazer os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então é casa de Deus. Ele falou minha casa, ele foi bem claro. Minha casa é casa de Deus. Templo é casa de Deus, lugar de oração. E você é templo e morada do Espírito Santo, como eu, e nós, né, a pessoa individual, ela é templo e morada do Espírito Santo. Agora a igreja é uma congregação. Então, espero ter, né, esclarecido para você tanto a necessidade de ir à igreja e o que é ser igreja. Que Deus abençoe.